Eu já disse e repito aqui novamente que metas literárias eu amo fazê-las, mas se a gente vai cumpri-las, aí vai ser uma outra história. E chegou o momento de eu apresentar as minhas metas literárias para 2021. Se vocês ainda não me conhecem, eu sou Perpetua X Spectro, sou drag queen, drag leitora, booktuber, e estou aqui nesse meu canal, X Spectro Literário. Se você ainda não conhecia, aproveita para se inscrever, ativar o sininho, curtir esse vídeo, venha fazer parte aí do meu mundinho, que vocês gostem das minhas experiências de leituras. E hoje é um dia muito legal que eu adoro fazer as minhas metas para 2021. Eu repeti mais ou menos o que eu já fiz e apresentei na minha retrospectiva no meu saldo de 2020, vou deixar aqui nos cards na descrição do vídeo se vocês ainda não viram, mas eu tentei usar o mesmo método e uma coisa extra, então vamos entender o que eu fiz. Vamos começar com as metas literárias gerais, e aqui é onde eu escolhi alguns pontos específicos para cumprir de forma mais generalizada, não muito específica. Eu botei para ler 50 livros em 2021. Eu escolhi 50 livros por causa que dá mais ou menos 4 por mês, 4 vezes 12, 48, então eu cheguei próximo dos 50. Então eu achei que seria uma boa meta, porque eu cumpri em menos de 6 meses 50 livros. Então se em 2021 eu conseguir manter pelo menos algo legal em um ano inteiro, 50 livros, eu já vou ficar muito feliz. E também tem os contos, coisas do tipo que vão deixar muito mais fácil se cumprir, e eu também não sou muito apegado a isso não. Mas botei aí meus 50 livros um pouquinho maior do que eu sempre fiz. A minha segunda meta para 2021 é ler Tolkien, na verdade é ler Senhor dos Anéis, e eu começo com O Hobbit e depois a trilogia do Senhor dos Anéis, e especificamente eu quero muito ler e finalizar essa trilogia, esse mundo inteiro em 2021, tô muito ansioso, com medo ao mesmo tempo, por causa que a narrativa geralmente é um pouco mais descritiva, tenho medo, mas eu acho que se eu entrar com essa já noção, eu vou ter uma experiência muito legal, e O Hobbit vai ser uma releitura, então quero muito que venha em 2021, essa é uma das minhas metas. A minha terceira meta geral é ler Brandon Sanderson. E você fala, mas pera, você já leu Brandon Sanderson? Bem, na verdade a minha meta é finalizar Brandon Sanderson no Brasil. Eu quero finalizar a trilogia dos Executores. Quero dar uma releitura no primeiro da Segunda Era, mas eu vou reler a Primeira Era de Mistborn, depois reler a Segunda Era de Mistborn. O livro que eu não vou reler é Elantris, que deve estar aqui em cima, e também quero ler Skyward. Depois, assim, vai ter finalizado o Brandon Sanderson no Brasil, infelizmente, que espero que venha mais para 2022. Mas em 2021, a princípio, eu quero finalizar todos esses livros do autor, porque eu quero falar assim, esse realmente é meu autor favorito. Eu botei a meta também ler livros em inglês. Eu sempre tento botar essa meta porque eu já tenho um bom inglês, de certa forma, mas eu preciso praticar, porque eu nunca fiz nenhum tipo de escola, então acho que ler e ouvir é uma boa experiência para melhorar ao máximo o meu inglês, então eu quero tentar em 2021 retrazer essa meta e cumpri-la de uma forma mais ordenada, então vamos ver se vai sair dessa vez. Eu também botei a meta de ler livros clássicos em 2021, eu quero ler livros clássicos, principalmente os brasileiros, então eu quero dar uma oportunidade a esses nacionais clássicos, e já tenho uma lista de alguns livros que eu tenho muito interesse em ler. Também botei aqui ler mais representatividade, mais protagonismo, né? Protagonismo com representatividade, eu quero ler mais livros diversos que diversifiquem mais as minhas leituras e experiências de 2021. É uma meta aí bem abrangente, mas que eu espero trazer para o meu canal. E falando então em representatividade, nessas metas e tudo mais, eu elaborei um bingo literário, meu bingo de 2021. Eu vou tentar mostrar para vocês, mas eu tô aqui com um panorama. Eu botei algumas colunas, eu botei a coluna dos livros nacionais, botei a coluna do livro em inglês, botei 2 colunas de livros LGBTs, botei uma coluna de autores e livros escritos por autores não brancos, botei uma coluna para fantasia e uma coluna para ficção científica. Esse é um panorama mais ou menos do que eu quero trazer para o meu 2021 e por isso que eu botei esse bingo literário. Existem algumas categorias que vão se bater, então são basicamente 30 desafios, mas eles vão acabar se cruzando de alguma forma, então não estou muito preocupado com isso. Tem algumas categorias que eu já tenho algo em mente, né? Então, por exemplo, coloquei um livro nacional que eu sempre quis ler. Eu tenho um livro já que se encaixa nessa categoria, um livro em inglês de não ficção, um livro em inglês com contos, então são coisas assim que já estão mais ou menos planejadas, seja HQ também, seja LGBT, de época também já tem um planejado, alguns que vão se misturar aí nessa categoria, e eu espero trazer um pouco de representatividade, protagonismo, um pouco para essas leituras um pouco mais diversificadas, porque eu acho que vale muito a pena nessa experiência de você ler livros mais representativos, que sejam mais diversos, que variam bastante nos tipos de literatura e na forma que se expressam essas histórias diversas, os seus gêneros diferenciados, e eu espero que 2021 seja muito recheado disso, de variedade, diversidade, e espero que eu consiga cumprir esse bingo que eu planejei para o final de 2021, fazer uma espécie de passaporte. Então é inspirado no Turista Literário, eu vou fazer alguns símbolos e tudo mais, mas vocês só vão descobrir esses símbolos e se eu cumprir ou não no final de 2021, e também porque eu não fiz os símbolos ainda.
Mas eu vou fazer esses selos, na verdade, que são esses símbolos, para completar, caso eu complete ou não. Eu vou fazer um sistema aí super legalzinho para ser um pouco mais interativo comigo mesmo e vocês descobrirem lá no final de 2021. Agora a gente vai passar para a minha parte dos meus 12 livros para 2021. E eu vou falar rapidão esses livros que eu selecionei, porque eu não tenho muita sinopse de alguns deles, então não tem muito o que eu falar. Mas eu vou falar todos eles, e aí eu tento depois aqui dar um panorama geral de por que eu escolhi esses livros. Então eu coloquei o livro Capitães da Areia, Admirável Mundo Novo, O Ateneu, Ensaio sobre a Cegueira, O Apanhador no Campo de Centeio, Anne of Green Gables, Secret Garden. Eu botei o livro Matéria Escura, Crindet, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, O Quarto de Giovanni e A Quinta Estação. Bem, dando um panorama geral do porquê eu escolhi algum desses livros, vocês podem perceber que os primeiros, eles são livros clássicos de alguma forma, são livros clássicos, essa é a ideia dos primeiros selecionados. Então a gente tem Capitães da Areia, alguns são nacionais, então a gente tem Capitães da Areia, a gente tem Admirável Mundo Novo, O Ateneu, Ensaio sobre a Cegueira, O Apanhador no Campo de Centeio. Eles vão se encaixar nessa categoria de nacionais, categoria de clássicos, que eu quero muito ler e dar oportunidade para livros que talvez tragam uma espécie de reflexão muito maior do que eu tenho tido em 2020, nos anos passados. Por isso eu escolhi essas categorias, alguns como, por exemplo, O Ateneu. É um livro que eu quero ler há muito tempo, lá de 2017 eu venho com hype querendo ler esse livro, eu nunca peguei, nunca tive coragem de pegar. Eu tava lá no ensino médio que eu descobri esse livro. O Ensaio sobre a Cegueira, eu assisti o filme, eu achei fantástico, eu quero muito saber como que funciona na escrita e ter muito essa experiência, então eu acho que assim, são algumas promessas muito interessantes e são livros assim, que eu não tenho eles especificamente alguns, mas e que tem alguma probabilidade menor de eu lê-los, mas que eu acho que é um ótimo desafio para mim, por isso que eu boto ele nesses 12 livros para 2021. Falando sobre Anne of Green Gables e Secret Garden, são dois livros especificamente que eu quero trazer eles em inglês, né? Anne of Green Gables eu tenho o box e o Secret Garden eu tenho também ele em inglês, no Kindle, os dois no Kindle, e eu quero muito ler. Secret Garden é um livro que eu já tentei ler no passado e eu não consegui ler, porque eu tive preguiça, na verdade, não era porque estava tão difícil de entender, tava assim, funcionando, mas era uma leitura que flui mais lentamente, enfim, livros que eu quero aí encaixar nessa categoria por causa do inglês e são livros que eu tenho interesse, são livros mais clássicos e infantis de certa forma, e então são uma ótima promessa de uma tentativa. Também uma ousadia escolher esses livros, e depois aí eu vou para livros um pouco mais prováveis de eu ler. Por isso que eu botei assim, eu faço essa diversidade de tentar botar livros mais difíceis de eu ler e botar livros que eu tô mais próximo de ler. Como por exemplo Matéria Escura, eu quero muito ler desde 2020, eu já tenho o e-book. Crindet, né, que eu botei aqui, eu tenho esse livro também, quero muito ler. Eu tenho Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu também, gente, quero muito ler, esse provavelmente vem aí talvez em janeiro. O Quarto de Giovanni, que é um livro hypadíssimo por causa do Alec. E o próximo também, que é A Quinta Estação, outro livro hypadíssimo pelo Alec, do Abucaholic. Vocês podem ver que ele acaba tendo uma influência em algumas leituras minhas, mas não só isso, também outras pessoas gostam muito desses livros, então são livros muito mais prováveis de ler esses últimos, e foi basicamente assim que eu dividi essa categoria dos 12 livros que eu quero ler em 2021, não apresentando nenhuma sinopse, porque conforme eu for lendo, quem sabe eu trago algum vídeo específico, vão aparecendo os vídeos de leitura, e eu vou saber mais especificamente o que falar sobre o enredo desses livros, e espero gostar, espero cumprir esses 12 livros, porque tem promessas muito interessantes, que eu estou bastante ansioso. No final de tudo isso, eu espero que as minhas leituras sejam... Eu continue lendo, na verdade, acho que essa é o maior meta, o maior presente de 2021 vai ser se eu continuar lendo com frequência, se eu conseguir cumprir os 50 livros, independente do gênero e tudo mais. Eu espero muito mais que sejam fantasias, sci-fi, né, ficção científica, que sejam diversos, tem os clássicos também, quero que tenha essas variedades, mas se eu continuar lendo, pelo menos, eu acho que já é um presente muito grande para 2021, que eu não sei como vai ser, eu não sei como vai ser a faculdade, é sempre um mistério. E as minhas metas gerais, e que eu ainda vou fazer, vou apresentar só lá em 2021 para vocês descobrirem o que eu coloquei, né, por exemplo, emagrecer, vai voltar, né, porque fazer exercício físico, cuidar da saúde, eu preciso de algumas coisas assim, que eu tô feio. Então, vocês vão descobrir só no final de 2021, se eu continuar aqui no canal, que eu espero muito que eu continue, que seja sempre um sucesso, que venha então, seja um feliz 2021 para vocês, para nós, para todo mundo, que 2021 seja um ano, quem sabe, um pouquinho melhor, porque 2020 foi muito difícil. E para finalizar esse vídeo, as coisas de prática que a gente fala, comentem aí, por favor, uma meta que vocês têm para 2021, que vocês estão muito interessados para ler, um livro que vocês estão assim, que tá na sua lista de 12 livros, que você tá assim doido para começar a ler. E também comentem o que vocês quiserem, o que vocês acharam das minhas escolhas, das minhas metas literárias, se vocês acharam ousado. Não se preocupe se vocês acharam muito ousado, porque é aquele negócio, tá? Se eu não cumprir, eu vou estar muito feliz se eu só continuar lendo, eu sou muito tranquilo com isso. Não se esqueçam de dar um like aí embaixo. E se vocês ainda não forem inscritos nesse canal, você tá perdendo seu tempo, se inscreve aí embaixo, ative o sininho, dê uma oportunidade pra eu, pra essa drag leitora, essa drag booktuber. Espero muito que vocês gostem e que 2021 a gente continue bem juntinho com vários vídeos que podem vir por aí. Beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau, 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 tchau.